Olá, paz do Senhor. Eu gostaria de estudar com você a palavra de Deus, que é a palavra mais poderosa do mundo. E eu gostaria que você meditasse nela. Eu tenho visto ultimamente muito a respeito de oração da bênção, oração poderosa, a oração do salmo abençoado, oração fortíssima e tudo mais. Mas eu gostaria de deixar claro para você de antemão, enquanto a gente antes de começarmos esse estudo, que a Bíblia toda é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Então não existe salmo mais poderoso, salmo menos poderoso, um trecho da Bíblia que é mais abençoado que o outro, não, ela na sua totalidade. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ela é abençoada. E que você tenha isso em mente antes de tudo, que os 66 livros que nós temos na Bíblia são abençoados. Para quem não sabe, só a título de conhecimento, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, que alguns chamam de Velho Testamento, e no Novo nós temos 27. No Novo, a maioria são compostas de cartas do apóstolo Paulo. Então, só a título de conhecimento, eu não quero com esse vídeo, com essa explicação, mostrar que eu conheço mais que alguém, não, de forma alguma. Se você tem muito conhecimento a respeito da Bíblia, louvado seja Deus pela sua vida. Se você tiver humildade e simplicidade e pensar que esse estudo serve para você, porque todo estudo que diz respeito à palavra de Deus deveria nos ser edificante, A gente deveria dar o devido valor, independente dele ser ministrado por uma pessoa muito culta, que tenha muitos diplomas, ou de uma pessoa que é simples, sabe? Porque o poder não está em quem fala, mas o poder está na palavra de Deus. Então, independente de quem é o professor, independente de quem ensina a respeito dessa palavra, não é pela palavra que a pessoa fala, mas sim pelo poder da própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Então eu gostaria de começar esse estudo falando sobre o livro de Mateus, do nascimento de Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado por me permitir estar de pé juntamente com essa pessoa que me ouve. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Que eu não venha buscar títulos, que eu não venha buscar nada senão o teu reino, Senhor, e a tua vontade. Que se duas pessoas ouvirem o que eu estou falando e forem edificadas, Senhor, por mim já é mais do que suficiente. Isso mostra que eu estou contribuindo para o crescimento do teu reino. O que importa para mim é que o Senhor cresça, Senhor, e que eu diminua. Que o Senhor me ajude e me ensine a aprender mais da tua palavra para combater o falso evangelho que é pregado, Senhor, e ludibriar os teus filhos e os teus servos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a minha oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Então, querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Para quem não sabe, o livro de Mateus é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Do Novo Testamento, é claro. Depois dos 39 livros do Velho, vem o Mateus, que é o Novo. Ele fica, para quem não sabe, dividido entre Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento,
e no Novo ele fica antes de Marcos, sabe? Então procura com calma. Se você não está habituado a ler a Bíblia, se você não está habituado a achar os livros e tudo mais, fica tranquilo. Isso é questão de tempo, isso é questão de hábito. Quanto mais você lê, quanto mais você se esforça, mais o Senhor permite que você aprenda, sabe? Memorize os livros da Bíblia. O Senhor não vai te julgar por você saber ou não saber os versículos da Bíblia. Ele vai te julgar pela intenção do seu coração. Ou melhor dizendo, ele irá te julgar pelo que você fez com aquilo que você aprendeu. Sabe? Então, não se preocupe se você tem muito conhecimento ou se você tem pouco. O importante é que você aplique aquilo que você aprendeu a respeito da palavra de Deus. É isso que vai ser levado em consideração no último dia. Amém? Então, em Mateus 18 diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. 20, só para a gente se situar. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus Cristo. Ou melhor, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Jesus. Você pode ter lido comigo, o texto por si só, ele já é muito esclarecedor. Né? Eu digo que a Bíblia Sagrada, quase toda ela é autoexplicativa. O que é autoexplicativa? Você lê e você já entende. Só que talvez eu pense dessa maneira porque eu já estudo um pouquinho, eu já me esforço um pouco para aprender a respeito da palavra de Deus. Então, para mim, ao lê-la, pela misericórdia do Senhor, alguns textos já são bem claros no que ele está querendo me dizer, sabe? E o que eu não consigo entender, eu vou buscar informações a respeito para aprender. Então, eu vou ler com você o 18. Deixa eu te ensinar uma outra coisa também. Quando você for ler a Bíblia Sagrada, não tenha pressa. Não se apresse em ler a Bíblia. Não leia correndo, não leia atropelando todos os textos. Não, eu vou ler muito. Eu vou ler 2 capítulos por dia. Não faça isso. Leia um capítulo. Se necessário, para você que está iniciando, leia um versículo, sabe? E depois leia outro e leia outro. Quando o versículo fizer sentido para você, que você conseguir entender, você pula para o próximo. Não pule texto sem ter entendido, porque não tem sentido você ficar lendo para você não entender, sabe? Esse trabalho de ensino da Bíblia Sagrada na sua totalidade, de forma mais simples, o Senhor me permitiu fazer através da minha cunhada, que me perguntou a respeito da Bíblia, um texto muito simples, que estava muito claro para mim, mas para ela tinha dificuldade. Então eu entendi que as pessoas têm dificuldade em ler alguns textos e precisam de ajuda. Eu me comprometi a ajudar.
pedir a Deus sabedoria e graça e espero que corra tudo bem. Tá bom? Vamos lá. O nascimento de Jesus. Aí vamos para o 18. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse daqui é o 18, ó. Ele começa dizendo como foi o nascimento de Jesus. Aí ele diz que a Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse mais antes que se unissem é antes que eles tivessem relações sexuais, sabe? Antes que eles pudessem se juntar para fazer um filho, que é o modo tradicional. Então, ela ficou grávida antes deles terem um ato em si. Eu não vou entrar muito nessa parte agora, mas é só para explicar a você a respeito disso. Então vamos seguir para o 19. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O que a gente entende desse texto, se algumas pessoas olharem, talvez tenham dificuldade de entender de fato. José era um homem justo, e não queria expô-la à desonra pública, por quê? Porque ela ficaria com a fama de que teve relações sexuais antes do casamento. Em tese, em suma, ninguém engravida sem ter tido relações sexuais. Maria foi uma exceção. Foi a única pessoa que engravidou daqueles tempos, óbvio. Hoje em dia existe inseminação artificial e outras coisas mais, mas naquele tempo que engravidou sem ter tido relações sexuais. Ou melhor, ainda que hoje a gente tenha inseminação artificial e tudo mais, mas o sêmen, ele é do homem. Ele é produzido pelo homem, congelado e tudo mais. Mas naqueles tempos, isso nem existia. E outra, foi gerado diretamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inseriu no útero de Maria o Senhor Jesus. Então, por ser José um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente. E o que aconteceria nesse caso? Se eles se casassem, ela seria considerada uma mulher que teve relações sexuais antes do casamento, e isso em Israel era uma vergonha muito grande, porque a mulher deveria se casar virgem. A cultura daquela época exigia isso, que a mulher se casasse virgem. E José pretendia não expô-la à desonra pública, porque ele ficaria como culpado, sabe? Ele não se casaria com ela, não ia expor ela, e ele, sendo um homem justo, ficaria com a fama de que foi ele que abusou de Maria, né? Se relacionou com ela, e foi o vilão. Ele que fez o filho e depois largou Maria. Então, a culpa, entre aspas, que seria de Maria, passaria para José. José seria o vilão da história. Sabe? A mesma coisa de que você entregar sua filha para um homem. Vamos tentar levar para a cultura da época. Você entregar sua filha para um homem, ele se apossa dela, né? Se apossa no sentido de ter relações sexuais com ela, faz um filho nela e larga ela de mão. Quem vai ser visto como vilão da história? É a mulher que está abandonada com o filho ou o homem? Obviamente que é o homem. Então, José, sendo um homem bom, sendo um homem justo, ele prefere que isso aconteça, que ele fique com a má fama do que expor Maria, sabe? Isso demonstra a pureza de José, a justiça de José, como diz o versículo 19. Então a gente vai para o 20. Mas depois de ter pensado nisso, José pensou na possibilidade de largar Maria
não ficar com ela, não casar com ela, ficar com a fama, ser taxado de uma pessoa ruim, que se apossou de Maria sexualmente, largou ela depois, do que se casar com ela. Aí o 20 diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Aí eu faço uma pausa rapidinho. Por que filho de Davi? Porque ele era da descendência de Davi, sabe? A descendência de Davi, Deus tinha feito uma promessa para Davi que o reino de Davi nunca acabaria. Então Jesus, quando o texto diz Jesus, José, filho de Davi, ele está dizendo que Jesus era da linhagem e da descendência de Davi. Portanto, tinha direito ao trono real de Israel. Eu estou sendo bem didático e bem simples, como eu já disse e volto a afirmar, para explicar às pessoas que não têm tanto conhecimento. Eu digo para você, querido e querida, que tem mais conhecimento a respeito da Bíblia, por favor, se você acha que não vale a pena, não perca seu tempo aqui com a gente. Sabe, porque tem algumas pessoas que têm muito conhecimento, são muitos conhecedores e desconsideram eu vou dizer mais essa conversa que nós estamos tendo aqui a respeito da Bíblia, esse aprendizado simples, ainda que simples. Mas alguns, por acharem que conhecem muito, não fazem pouco caso, são soberbos, sabe? Para você que é assim, não perca seu tempo, querido. Agora, se você acha que pode extrair alguma coisa a aprender a respeito do que a gente está fazendo e falando, amém. O Senhor fale contigo, tá? Vamos continuar. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Isso a gente está no 20. Se José deixa Maria, o plano de salvação talvez estivesse comprometido. Por quê? Jesus precisava de um pai. Obviamente não um pai que fez Jesus, mas um pai que para ajudar, para ensinar, para mostrar a figura paterna, para proteger Maria, para estar com Maria. Então, se Jesus fosse abandonado e largado, sem um pai, José abandonasse Maria, primeira coisa que aconteceria, Maria seria vista como uma mulher da vida. Eu não vou usar uma expressão mais forte porque eu acho que não convém, mas seria taxada como uma mulher qualquer que teve um filho com qualquer um e, enfim, os judeus, só aqui expor mais uma coisa, mais uma informação para vocês, que os judeus acreditam que Maria não era uma santa, sabe? Eles têm essa visão ruim a respeito de Jesus, que Maria e José, eles tiveram relações sexuais aí de forma indevida e por isso Jesus não veio direto de Deus. Por isso que eles não acreditam em Jesus também. 20. Porque nela foi gerado o procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, no 21, e ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu acho que isso daqui está muito claro, 21. Eu acho que não preciso explicar muito a respeito. Diz que ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A partir de então, eu penso que José, ao receber a visita do anjo, e o anjo orientar José em como proceder, já demonstra a missão que José teria, né, com o Senhor Jesus. Demonstrando que aquela criança que estava no ventre de Maria não era qualquer criança. Porque se nós olharmos, melhor dizendo, para o livro de Lucas, lá no comecinho, ele também fala a respeito do nascimento de Jesus, a respeito de como se deu a gravidez de Maria, né? Então, José entende que não é qualquer um que Maria está carregando no ventre.
e de fato é o Filho de Deus, porque o Senhor precisou de intervir na situação de José e Maria, enviando um anjo para falar com José. Aí no 22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Viu que o texto frisa bem no 23? A virgem ficará grávida. A virgem. Quem fica grávida deixa de ser virgem. Correto? Na ótica humana. Só que Maria, ela não se relacionou com José. Foi o Espírito Santo que colocou Jesus no ventre de Maria. Então, nesse caso aqui, a virgem deu à luz a um filho. E o 24 diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e depois o nome Jesus. Deus precisou de intervir no plano de salvação, porque José pretendia deixar Maria. José pensou que foi traído. Assim, você pode ler lá em Lucas, quando o anjo fala com Maria que ela vai dar à luz a um filho, né? Diz que ela foi agraciada por Deus. Já faziam cerca de 6 meses que a sua prima Isabel, que era esposa de Zacarias, a mãe e o pai de João Batista, já haviam 6 meses que ela estava grávida, Isabel. E Maria foi visitar Isabel no 6º mês de gravidez. Você pode ler o que eu estou te falando lá em Lucas. Isso complementa esse texto do nascimento de Jesus. E Maria fica lá por 3 meses com Isabel. Quando Maria volta, a barriga já começa a aparecer. Sabe? Então José pensou consigo mesmo: Maria me traiu. Porque na nossa ótica, obviamente, ninguém engravida sem ter feito relações sexuais, sem ter tido relações sexuais com alguém. E na cabeça de José não foi diferente. A cabeça de José pensou o seguinte: a Maria me traiu enquanto ela passou uma temporada na casa da prima dela, Isabel, e eu fui traído. Então José pensa em terminar o casamento, pensa em correr, mas o Senhor intervém, envia o anjo para dizer: olha, José, tem essa criança. O que foi gerado em Maria não foi por fruto de relações sexuais ilícitas. Foi pelo meu espírito. Então José vê a necessidade. Ou melhor, ele reconhece o que Deus fez. E a partir de então ele aceita Maria como sua esposa. Como diz lá no 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então, às vezes, Deus precisa intervir na nossa vida em situações que na nossa cabeça já estão formadas, sabe? Às vezes nós colocamos alguma coisa na nossa mente e ninguém tira aquilo da gente. É aquilo e pronto, acabou. Aí, quando a situação é muito grave e Deus está vendo que não é aquilo que a gente acha que é, Ele é obrigado a entrar em cena. E o Senhor é obrigado a intervir e fazer alguma coisa. E assim aconteceu com José e Maria, e graças a Deus pela sua intervenção santa, que hoje nós temos o Salvador do mundo conosco. Então, tenha uma coisa em mente: quando a situação ficar grave, quando você não souber o que fazer, e quando os planos forem do Senhor para a sua vida, Ele te alertará. Porque José não tinha conhecimento de nada daquilo que estava acontecendo. E eu penso na visão de Maria, coitada. O Senhor pegou Maria e falou: olha, Maria, vai ser você. Você foi agraciada. Não que Maria fosse melhor que alguém, né? As pessoas hoje têm a ideia de que Maria
é uma santa, Maria pode interceder pelas pessoas, o que a Bíblia não diz que é, tá? Me desculpe aos que pensam de forma diferente, mas a Bíblia não diz que Maria é uma santa que pode interceder por nós. O único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Nem os apóstolos, os profetas, nenhum deles podem fazer isso. Apenas o Senhor Jesus. Mas convenhamos que Maria foi uma grande e santa mulher de Deus. Isso aí, inegavelmente. E quem não aceita dessa forma, querido, você está errado. Maria foi sim uma grande e santa mulher de Deus. O Senhor não escolheria qualquer pessoa para a missão mais importante do mundo, sabe? Mas isso também não torna Maria superior aos outros. Nós devemos, cristãos protestantes, tá? E aí eu estou sendo exclusivo dos protestantes, respeitando aos que pensam diferente. Eu nunca vou faltar com respeito aos que acreditam de outra forma, mas nós protestantes acreditamos que Maria foi uma mulher como nós, uma santa mulher, mas que foi apenas isso, que é uma santa mulher agraciada pelo Senhor, mas se limita a isso. Ela não é uma santa no sentido de estar com Deus e interceder pelo ser humano, como o Senhor Jesus Cristo faz. Tá bom? Então, para a gente terminar esse estudo, eu quero que você fique com isso em mente no seu coração. Tudo que a gente aprendeu aqui, me desculpe pelo nervosismo ou coisa do tipo, porque é a primeira vez que eu faço um estudo desses. Apesar de simples, né? A gente só leu do 18 ao 24, nós estamos nos encaminhando aí para cerca de meia hora de conversa. Então, se você tem alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Eu pretendo explicar outros textos, falar mais sobre outros textos. Eu gostaria que, se você tem interesse no que eu estou ensinando, que você deixasse o like. Por que de deixar o like? As pessoas pedem para deixar o like, mas não explicam. Nós que criamos vídeos temos dificuldade para o YouTube ele mostrar o vídeo para outras pessoas, sabe? Talvez você esteja vendo o vídeo agora, mas por algum motivo esse vídeo chegou para você de forma aleatória, mas ele não chega para outras pessoas. O alcance da gente às vezes é 1, 2 pessoas no máximo. Então, quando você deixa o like, você se inscreve no canal e você deixa um comentário, você torna mais evidente o vídeo, você ajuda com que o vídeo seja passado por outras pessoas, porque o YouTube entende que esse vídeo ele tem relevância, sabe? As pessoas estão comentando, as pessoas estão curtindo, então ele encaminha o vídeo para outras pessoas. Se você não faz nada disso, ele entende que foi um conteúdo irrelevante, não teve nenhum sentido, não teve nenhum proveito, então ele não faz isso. Tá bom? Então eu gostaria de pedir que você deixasse seu like, que você se inscrevesse, e se você pode, por favor, que você compartilhe esse estudo, não com quem sabe da Bíblia, sabe? Tem muita gente que sabe muito, ou pelo menos acha que sabe muito, mas com aquele que não sabe. Eu gostaria de tirar meia horinha com Deus aprendendo da sua santa e poderosa palavra. Esse estudo que nós fizemos, esse pouquinho que nós falamos a respeito do nascimento do Senhor Jesus, isso tem relevância para Deus. Não é uma oração poderosa, não é uma oração santa, não é nada disso. Porque as pessoas que se baseiam nisso, e eu conheço algumas, e quando eu digo algumas, são algumas mesmo, essas pessoas, elas têm esses pastores que fazem orações abençoadas, orações santas como guru. Então, elas ouvem a oração, né? A oração abençoada, oração da prosperidade, oração da vitória. Mas a vida delas é uma vida sem sentido. Elas vivem de qualquer maneira. Não tem mudança de vida. Então essa oração passa a ser ineficaz, sabe? Então, quando você aprende a respeito da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é ela que transforma a sua vida.
A oração é importantíssima, querido. Eu não estou tirando o mérito da oração de forma alguma. Mas o que eu estou tentando te dizer é que a oração precisa estar acompanhada de estudo da palavra de Deus, de leitura. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra do Senhor e estuda, é o Senhor falando com você, sabe? Então, se você quer ouvir mais da voz de Deus, quer aprender mais a respeito do que Deus tem para a nossa vida, estude a palavra de Deus. Tire meia horinha para conversar com o Senhor, mas também tire meia horinha para ler a Bíblia. Não ler com pressa. Ler com sabedoria, lê um texto. Se não entender, lê de novo. Se não entender, peça ajuda, sabe? E use a internet aí de forma proveitosa. E cuidado com o que você ouve, porque hoje em dia, infelizmente, existem muitas pessoas que enganam os outros. Tá bom, querido? Então é isso. Eu não vou me estender mais no texto. Não vou falar mais, tomar mais o seu tempo, digamos assim, mas que o Senhor te abençoe, tá? E se você tem algum texto que você acha que é um pouquinho difícil e não consegue entender, deixa aí nos comentários para a gente estudar junto, para a gente ler um pouco a respeito e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para que a gente possa aprender a respeito desse texto da Bíblia Sagrada, que é uma coisa tão linda, tá? Que Jesus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz.